Livro do Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 14. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu santo nome. Nós bendizemos ao Senhor. É uma honra, é uma alegria para nós estar na tua casa. E agora nós recebemos a tua palavra também com alegria e com muita reverência. Declaramos, Deus, que não temos condições de entendê-la, a não ser que o Senhor mesmo venha revelá-la para nós. Abra o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento e derrama sobre nós, Deus, a tua palavra. Que todos que entraram aqui sejam revestidos, renovados, revigorados, lavados pela tua palavra. Ela é alimento para a nossa alma. Pedimos que o Senhor também repreenda toda manifestação neste lugar que possa perturbar esse momento precioso e solene que o Senhor reservou para a tua igreja. Assim nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. A Páscoa anuncia a ressurreição. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. A palavra Páscoa vem do hebraico pekash, que significa passagem. O texto que nós lemos narra a instituição da Páscoa, onde as famílias israelitas deveriam imolar um cordeiro perfeito, e o sangue desse cordeiro deveria ser aspergido nas vergas das portas, porque naquela noite o anjo da morte haveria de passar, e nas casas onde não houvesse o sangue, ali haveria a morte dos primogênitos, tanto de pessoas quanto de animais. Com isso, Deus livra o povo da escravidão do Egito. A Páscoa marca a passagem do povo de Deus da condição de escravo para a condição de livre. A Páscoa aponta para Cristo. O Cordeiro Pascal é um tipo de Cristo. Paulo declara isso explicitamente em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, onde ele diz: o nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Então a Páscoa tem a ver com a passagem da morte para a vida,
A Páscoa anuncia a ressurreição. Primeiro, a ressurreição de Cristo, que é a primícia dos que dormem, e com ele todos aqueles que creem. Cada um de nós, um dia, haverá de passar da morte para a vida, porque Jesus disse lá em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Páscoa é passagem da escravidão para a liberdade, da vida para a morte, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Páscoa não tem nada a ver com coelhinho e Páscoa não tem nada a ver com ovinho de chocolate. Em primeiro lugar, a nossa fé está fundamentada na ressurreição. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 15, de 1 a 19. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, Paulo está dizendo aqui que se Cristo não ressuscitou, tudo que pregamos não vale de nada. É vã a nossa pregação. E se a nossa pregação é vã e a fé de vocês vem pela pregação, a fé de vocês também é vã. Se não existe ressurreição de mortos, está escrito aqui que nós somos as mais infelizes de todas as criaturas. Porque como está escrito aí no capítulo 15, versículo 32, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se não há ressurreição de mortos, por que fazer a coisa certa? Por que respeitar as pessoas? Por que temer a Deus? Morreu, acabou. Então percebam que a crença na ressurreição não tem a ver apenas com a nossa vida no além, tem a ver com a nossa vida aqui. Se nós não cremos na ressurreição, nós não viveremos como Deus disse que temos que viver. Por que nós cremos no Evangelho e procuramos viver uma vida reta e digna? Porque nós sabemos que essa vida não é tudo o que há. Haverá uma prestação de contas.
As pessoas dizem, pastor, os mortos não ressuscitam. O cemitério está aí para mostrar. Morreu, acabou. Você vai ler no verso 20 aí, que de fato Cristo ressuscitou. Existem basicamente 3 teorias para o sumiço do corpo de Jesus naquele túmulo. A primeira teoria é a versão dos soldados romanos. Olha o que diz em Mateus capítulo 28, de 11 a 15. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Essa versão tem muita coisa a explicar para nós. Primeiro, os soldados, caso não confirmassem essa história, eles seriam mortos. Os romanos disseram, olha, esse homem vai morrer, os discípulos vão roubar o corpo, vai sair dizendo que ele ressuscitou. Então, se o corpo foi roubado, esses soldados seriam mortos. E essa era a penalidade para um soldado que não cumprisse bem o seu papel. E foi a primeira vez na história que um tribunal aceitou o depoimento de alguém que estava dormindo. Os soldados disseram, enquanto nós dormimos, vieram os discípulos e roubaram o corpo. Agora eu pergunto, se eles estavam dormindo, como que eles viram? Como é que você vai ser testemunha num processo e alguém perguntar, você viu? Não, eu estava dormindo, mas tenho certeza que foi ele. Um outro problema que nós temos quanto a essa versão é que os próprios apóstolos, em princípio, não creram na ressurreição. Olha o que diz Marcos capítulo 16, versículos 10 e 11. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Eles, ouvindo que ele vivia e que foram vistos por ela, não acreditaram. Quando Jesus foi morto, cada um foi embora para casa. A esperança deles de libertação dos romanos foi encravada numa cruz. Morreu uma morte cruenta. Eles não tinham ideia de ressurreição. E um outro argumento, fortíssimo. Se os discípulos roubaram o corpo e mentiram, dizendo que Jesus ressuscitou, como é que eles puderam dar suas próprias vidas por isso? Se você pegar a biografia dos 12 apóstolos, todos eles morreram sofrendo, mas sustentaram até o fim. Ele ressuscitou, nós vimos o Cristo ressurreto. Irmãos, nós até podemos mentir para levar alguma vantagem, mas mentir para o próprio prejuízo? Quem é que faria isso? Jamais os discípulos dariam suas vidas por uma mentira. Mas todos eles morreram sustentando que Cristo ressuscitou. E eles diziam para as autoridades, nós não podemos deixar de pregar aquilo que nós vimos e ouvimos. A segunda teoria é que Jesus desmaiou na cruz e depois acordou no túmulo, saiu e enganou os seus apóstolos. Mas também, como crer nessa teoria? A Bíblia diz que no final da crucificação, um dos soldados furou Jesus com uma lança e diz que do seu lado saiu sangue e água. Isso está escrito em João capítulo 19, versículo 34. Esse é um sinal típico do óbito. Depois em João capítulo 19, 40, diz que Jesus foi preparado pelas mulheres. E a preparação era quase uma mumificação. Os historiadores dizem que eles usavam cerca de 45 quilos de especiaria na preparação de um corpo. Tudo isso enrolado em faixas, em pano. Mesmo que Jesus tivesse acordado do desmaio, como ele conseguiria se desvencilhar desses panos? Mateus 12:40 mostra que Jesus ficou 3 dias dentro da tumba, sem ar, sem água e sem alimento.
Jesus também conseguiu sair de dentro dos lençóis sem estragá-los, porque em Lucas 24:12 está escrito que as mulheres encontraram apenas o lençol. Aí depois de acordar, conseguir se livrar desses panos, Jesus removeu uma pedra que os estudiosos dizem que pesava cerca de 1 tonelada, sozinho, não esquecendo que suas 2 mãos tinham sido furadas com prego. Aí Jesus rola a pedra, sai de dentro da tumba, sai no tapa com uma guarda romana armada até os dentes e vence aqueles guardas. Em seguida, ele sai dali, caminha 11 quilômetros até Emaús e volta. Ou seja, faz uma caminhadinha de 22 quilômetros a pé. Depois ele foi até o norte da Palestina, voltou para Galiléia, subiu uma montanha, depois simplesmente ele saiu voando para o céu, conforme em Atos capítulo 1, versículo 9. Então a teoria do desmaio também não fecha. Resta uma terceira teoria, que de fato Jesus ressuscitou, como diz as Escrituras. Atos capítulo 13, versículos 27 a 34, vai dizer o seguinte: pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as Escrituras. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Portanto, Jesus ressuscita, como diz as Escrituras, desde o Antigo Testamento. A Bíblia mostra também os apóstolos sendo transformados por esse evento, porque quando Jesus foi morto, todos os apóstolos se retiraram. Quando lemos em Mateus capítulo 26, versículo 56, nos deparamos com o seguinte relato: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E esses homens que fugiram após a ressurreição, esses homens agora estavam dispostos a morrer por Jesus, os mesmos que fugiram. Ou seja, a ressurreição mudou a vida dos discípulos. Depois de ressurreto, ele foi visto por mais de 500 pessoas. Isso está aí em 1 Coríntios capítulo 15, de 3 a 8. 500 testemunhas é um número muito considerável de testemunhas. Contra a versão de alguns soldados que receberam dinheiro e disseram eles mesmos que estavam dormindo. Irmãos, não há como provar cientificamente a ressurreição de Cristo. A ressurreição é um evento histórico. A história não se repete. Não é igual uma experiência científica, né? Eu digo para você, o sabonete boia na água. Você diz, eu duvido, então eu vou te provar. Eu encho um pote d'água e jogo um sabonete, ele boia. Viu? Agora você acredita? Agora eu acredito. Por repetição, você prova a sua teoria. Só que os eventos históricos não se repetem. Jesus não vai morrer de novo. E Jesus não vai ressuscitar de novo. Mas os relatos bíblicos são consistentes. O testemunho das pessoas, da história. E nós podemos crer que Jesus, de fato, ressuscitou. Então, queridos, a nossa fé está fundada na ressurreição. Você não pode dizer assim, eu sou crente, eu só não acredito na ressurreição. Porque se não existe ressurreição, a nossa fé é vã. Em segundo lugar, Jesus Cristo foi o primeiro homem a ressuscitar em glória. Atos capítulo 26, versículo 23.
Diz assim: isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Também no texto que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 20, vai dizer assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Os que dormem aí, os irmãos sabem, é um eufemismo para morte. A Bíblia fala: felizes são aqueles que dormem no Senhor. O que é primícia? Primícia é a primeira coisa. Então Jesus, ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. Nós vemos na Bíblia vários relatos de ressurreição, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A gente vê, por exemplo, a ressurreição do filho da viúva pobre, lá em 1 Reis 17, 21 a 22. O filho da sunamita, em 2 Reis 4, 34 e 35. Tem um homem que foi julgado na cova de Eliseu e ressuscitou, está lá em 2 Reis 13, 21. Depois, no Novo Testamento, a ressurreição do filho da viúva de Naim, em Lucas 7, 14. A filha de Jairo também ressuscitou, em Marcos 5, 41, 42. Lázaro ressuscitou, está lá em João 11, 43, 44. Dorcas ressuscitou, está lá em Atos 9, 40. Eutico ressuscitou, está em Atos 20, 9 e 10. Ou seja, pessoas que morreram e tornaram a viver, mas eles não ressuscitaram em glória. Eles ressuscitaram e depois morreram de novo. O único que ressuscitou em glória, o primeiro da ressurreição, a primícia dos que dormem, é Jesus Cristo. E a Bíblia, ela dá alguns indícios de como é esse corpo glorificado, né? Como nós seremos após a ressurreição? A Bíblia diz, por exemplo, que o corpo físico foi totalmente transformado, porque nada restou na tumba senão os lençóis. Está aí em Lucas capítulo 24, versículo 12. A Bíblia diz que quando tocar a trombeta do arrebatamento, nós seremos transformados. Transformar é você formar a partir de um material já existente. Então, esse nosso corpo que vai para o pó será glorificado. E a Bíblia diz que nós todos seremos a estatura de varão perfeito. O corpo glorificado, ele, apesar de ter um aspecto humano, ele é um pouco diferente, porque Jesus, por 3 vezes, não foi reconhecido depois da ressurreição. A gente vai ver no caminho de Emaús, né, lá em Lucas 24, de 13 a 18, Jesus caminhava com os discípulos e eles só foram conhecer Jesus quando ele partiu o pão. Também não foi reconhecido por Maria Madalena na entrada do sepulcro. Está aí em João capítulo 20, versículo 15. Embora ela tenha confundido ele com o jardineiro. Então, o aspecto é humano. E depois não foi reconhecido pelos próprios apóstolos no mar de Tiberíades. Isso está em Lucas 24, 36 e 37. Também em João 21, 3. Aqui eles acharam que era um fantasma. O corpo glorificado também não pode ser detido por paredes. Lá em João 20, 19, diz que os discípulos estavam reunidos no cenáculo, as portas trancadas, porque eles estavam com medo dos judeus, e Jesus aparece no meio deles. Interessante que muita gente vai gostar aqui, que o corpo glorificado pode comer e beber. Você vê que Jesus comeu pão e mel com os discípulos durante o tempo que esteve glorificado. Ele ficou 40 dias andando com seus discípulos. Isso está aí em Lucas 24, 42 e 43. E foi com esse corpo glorificado que Jesus subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. E com este mesmo corpo, Jesus voltará a segunda vez. Só existe uma pessoa no céu hoje, que é Jesus. Porque ele é o único que ressuscitou em corpo. E por último, é preciso reafirmar que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Vamos voltar lá para 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler agora do verso 51 ao verso 57. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos.
No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia garante que um dia nós ressuscitaremos também. Vai chegar um dia, um momento em que a trombeta soará e todos aqueles que creram, desde Adão até o último mortal que pisar na face dessa terra, ressuscitarão em glória. Os vivos serão transformados, mas não precederão aqueles que já tiverem ido. E todos estaremos na presença de Deus, numa forma que nós nem podemos imaginar. Deus preparou para nós um lugar onde nós poderemos estar juntos. Você poder rever aquelas pessoas que partiram antes, né? E nós podemos chegar no céu e abraçar e compartilhar tudo isso que nós passamos. Sem falar que você vai poder conversar com Davi, né? E falar com Noé sobre o dilúvio, né? E falar com Moisés. Já pensou? Nós para sempre, sem nenhuma limitação, na presença de Deus. Sabe por que isso? Porque Jesus venceu a morte. Ele é o penhor da nossa ressurreição. A Bíblia diz que a morte não é o fim para aquele que crê. Está aí em 1 Coríntios 15, versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. E do verso 55 a 57, a gente canta, a gente zomba da morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória. No dia do arrebatamento, todos os verdadeiros crentes serão glorificados, tanto os que estiverem vivos, quanto os que já tiverem morrido. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Todos os verdadeiros crentes participarão da primeira ressurreição no momento do arrebatamento, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Irmãos, a Páscoa anuncia isso. A Páscoa bíblica anuncia que Cristo ressuscitou e Ele é a primícia dos que dormem. E que assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos em glória. A Páscoa anuncia que há uma passagem da morte para a vida. E essa passagem da morte para a vida é em Cristo. Quando alguém disser para você, vamos ali no cemitério que eu vou mostrar para você que os mortos não ressuscitam, você vai dizer, vem comigo que eu vou te mostrar a minha Bíblia. Aqui diz que Jesus de fato ressuscitou. Vamos ficar de pé, queridos. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu,
sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor.